Olá, seja bem-vindo ao meu canal e hoje eu vou falar sobre conteúdo e forma. Bem, eu que comecei a trabalhar aí nessa área de design que exige certo conhecimento artístico ou conhecimento de formas e cores, movimentos, impressões e tal, percebia que eu sentia uma dificuldade muito grande em determinar certos estilos para o que eu estava fazendo. Até que, ouvindo, né, um áudio do professor José Moni Nasser, ele comentou sobre a relação que existe entre forma e conteúdo. Bem, isso foi importantíssimo para mim. E hoje eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês essa reflexão. Vamos lá. Primeiro, eu vou definir o que é forma. Forma é basicamente aquilo que limita, é algo que limita, mas que limita com certas características. Enquanto o conteúdo é exatamente aquilo que é essencial, que se quer transportar, vamos dizer assim, pela forma. Bem, a forma existe justamente para conter os conteúdos. E é muito importante esse tema, porque quando nós não pensamos em termos de forma e conteúdo, temos uma tendência de usar formas que não são adequadas ao seu conteúdo. Eu vou tentar dar um exemplo prático aqui, bem rápido. Por exemplo, essa xícara. Essa xícara foi desenhada, foi desenvolvida, né, para o uso com bebidas quentes, no caso um café ou um chá. E veja que ela tem uma forma própria, adequada à bebida. Nós temos aqui uma alça para segurar, para não ter contato direto com a parte que esquenta. É um copo baixo, né? Porque é bom que seja baixo para garantir que a bebida não vai esfriar e você consiga consumir ela a tempo. E também, além disso, é pequeno porque geralmente a xícara é para ser usada com uma bebida em que você não vai colocar aqui 500 ml. Você não tem a intenção de colocar uma quantidade, um volume muito grande. Então veja que a forma é adequada. Agora, se eu tentar usar essa xícara para tomar água num dia de sede, num dia quente, eu vou demorar muito para conseguir saciar a minha sede, porque ela é pequena, ela não comporta uma quantidade suficiente e necessária para matar a minha sede. Veja que a forma dela limita, como eu disse, o conteúdo. Em compensação, ela se torna adequadíssima ao conteúdo correto. E quando eu coloco aqui o conteúdo errado, ela se torna inútil. Bem, eu tenho aqui outro exemplo, que é uma taça de vinho. Veja que o corpo da taça de vinho é completamente diferente da xícara de café. E não é simplesmente porque quem desenha taças de vinho quer chamar mais atenção ou fazer um copo mais bonito. Mas é porque a bebida que vai vir aqui, ela possui propriedades ou características próprias que exigem uma certa forma mais adequada. Então veja, o copo de vinho aqui ele é mais comprido, tem essa haste onde nós podemos segurar, de modo que, sabendo que o vinho ele é servido gelado, a nossa mão não vai aqui em cima justamente para não aquecer a bebida, porque se eu seguro aqui eu aqueço a bebida e eu não vou consumir a bebida na sua melhor forma. Por outro lado, se eu quiser tomar café aqui, vai ficar desconfortável.
Não vai ser bacana tomar café numa taça de vinho, porque cabe mais, eu posso encher essa taça de café, mas não vai ser legal. E por que eu estou dando esses exemplos? Que com copos ou taças, xícaras, fica fácil de entender. Bem, e quando nós confundimos e não entendemos a importância da adequação da forma ao conteúdo, nós acabamos por usar errado algumas coisas. Eu vou dar aqui mais um exemplo da relação entre forma e conteúdo. Eu tenho aqui, nas minhas mãos, um livro do autor chamado Desmond Morris. Não quero entrar em detalhes aqui sobre o autor, mas comentar sobre a edição do livro. Veja que esse livro é pequeno, esse caso é um livro antigo também, mas tem aqui uma capa muito colorida, ao mesmo tempo muito escura, uma capa estranha, não é uma capa muito bonita. Mas o conteúdo do autor está aqui dentro. Se você não conhece, nunca ouviu falar do autor e só tem acesso a ele através dessa capa aqui, bem, provavelmente você não vai ter muito interesse no conteúdo, porque a capa é a forma, o conteúdo é o texto especificamente. E só para mostrar aqui o contraste, posso mostrar esse outro livro aqui. Esse livro é do mesmo autor, claro que aborda um assunto diferente, mas veja, com uma edição completamente diferente. É um livro lindíssimo, capa dura, tem diversas fotografias aqui dentro, ou seja, muito bem organizado, muito bem editado. E se trata da obra do mesmo autor. Veja, o conteúdo não é exatamente o mesmo, mas é similar, foi feito pela mesma pessoa. Os dois livros poderiam ser exatamente sobre o mesmo assunto, poderia ser exatamente o mesmo texto, mas cada editora deu uma forma diferente. E aqui, com esse outro exemplo, eu acho que fica ainda mais claro que a forma funciona como uma indicação, como uma seta que aponta para o conteúdo. Então, quando eu vejo, por exemplo, uma xícara dessa em cima da mesa, eu posso não estar vendo o café, poderia ser uma xícara opaca, mas imediatamente eu entendo que se trata de uma bebida quente aqui, um café ou um chá, como eu dei no exemplo. Bem, e o mesmo deveria nos ocorrer em outros assuntos. E eu estou comentando isso aqui justamente para treinar a nossa capacidade de perceber com mais atenção as formas e os conteúdos que estão contidos nessas formas. Veja, por exemplo, uma igreja. As igrejas católicas antigas ou até mesmo as modernas, elas têm uma arquitetura própria. E o seu conteúdo é um conteúdo sagrado. Então veja, a forma tem que ser também sagrada, porque se trata de uma arte sagrada e não uma arte profana. Se algum arquiteto desenhar uma igreja com as mesmas características de um prédio comercial ou de um prédio de um banco, de uma instituição bancária, quem passar pela rua e ver essa igreja não vai reconhecer ela como sendo uma igreja, ou seja, a sua forma não vai apontar para um conteúdo sagrado. Pelo contrário, vai apontar para um conteúdo profano, porque a forma de um prédio comercial é a forma usual de um conteúdo comercial, portanto um conteúdo profano, que não se trata ali de nada sagrado. O mesmo acontece com as nossas vestimentas, com as nossas roupas. Quando usamos uma roupa, indicamos para quem nos vê usando aquela roupa, qual o conteúdo que tem.
por baixo dessa roupa, quem está ali usando essa roupa. E esse conteúdo pode ser falsificado pela forma errada. Por isso que é muito importante a gente pensar em qual é o conteúdo que nós temos, o que nós queremos mostrar, sabe? E o que nós queremos que seja entendido. Porque se eu uso uma forma ou uma vestimenta que não tem relação com o meu conteúdo, provavelmente as pessoas não vão entender, a minha forma não vai apontar corretamente para o conteúdo. Assim como nós não podemos, por exemplo, na música, usar música que tem a sua forma musical, sua forma, que eu digo, nos instrumentos, na escolha dos instrumentos, na escolha dos ritmos, enfim, em todo o seu estilo, pegar uma música de estilo profano, esse estilo profano, e colocar ali um conteúdo sagrado. A forma não vai apontar para o conteúdo corretamente. Na verdade, quem ouvir e perceber essa forma vai esperar ali um conteúdo também profano. Então, é isso que eu queria abordar aqui hoje. E eu estou abordando aqui esse tema justamente porque o meu objetivo aqui com o canal é falar também sobre criações, sobre design, sobre criações de música, criação de imagens, enfim. E para aquelas pessoas que trabalham no ramo artístico, têm esse interesse, é fundamental entender a relação entre forma e conteúdo. Porque quando a gente não entende, como eu disse, vamos criar aí formas inadequadas e que vão comunicar uma mensagem totalmente equivocada com o que era pretendido no início. Tá bom? Então, esse era o recado aqui que eu queria deixar aqui hoje. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!